Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a ressurreição, né, irmãos? Sobre a maior promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para nós nessa vida, né, irmãos? Que é a promessa de vida eterna, uma promessa de restauração do corpo do ser humano, né, e do espírito. Então vamos, para estar falando disso, a gente vai dar início a uma leitura em Mateus, tá ok? Mateus 8, versículo 21 e 22. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Podemos iniciar então? Amém. Mateus 8, do 21 ao 22. Glória a Deus. Vamos guardar um pouco os irmãos para achando aí. Glória a Deus, aleluia. Palavra. Glória a Deus. É uma palavra de vida eterna, irmãos. Uma palavra para fortalecer os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá, então, Mateus 8, do 21 ao 22. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhes, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Irmãos, nessa palavra a gente vê que é uma advertência que o Senhor Jesus Cristo ele faz a um discípulo que ele queria primeiramente sepultar o pai dele, né? A princípio nessa palavra eu entendia que será o pai dele de repente teria morrido e ele queria sepultar o pai dele. A gente até pensa, mas será que o Senhor Jesus não teve bom senso para poder ele permitir que ele fosse sepultar o seu pai? Mas meditando um pouco mais nessa palavra, irmãos, eu vejo que na verdade de repente aquele pai dele era um senhor idoso, né? Que ele necessitava de alguns cuidados. Então aquele servo, aquele discípulo, ele queria primeiramente esperar o pai dele falecer para depois sepultar e depois seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo ele alerta que ele adverte: não, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Irmãos, como que um morto ele vai sepultar o outro morto? Né? Isso a gente olhando, o que quer dizer essa palavra? Um morto sepultar o outro morto. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo ele está falando de uma morte espiritual, não uma morte física. É claro que seria um morto literal, né? Um seria enterrado, então esse seria um morto literal, mas aqueles que estavam enterrando outros mortos seriam mortos espiritual, pessoas que não seguiram o nosso Senhor Jesus Cristo, que não aceitaram a palavra do Senhor. Então aqueles que não aceitam o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está morto espiritualmente e necessita de uma ressurreição. Para isso, nosso Senhor Jesus Cristo ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter uma ressurreição de vida, uma ressurreição espiritual, uma mudança de vida. Glória a Deus, aleluia. E nessa noite ele quer nos alertar para isso, para que possamos atentar para a ressurreição, tanto a espiritual como a literal, que acontecerá no último dia. Porque o Senhor tem também uma promessa para o último dia, para que possamos ressuscitar em Cristo Jesus. Aleluia. E é nisso que o coração do cristão tem que estar pautado, na ressurreição dos mortos, no arrebatamento que o Senhor tem para a sua igreja. Só que não sabemos se nós estaremos até o dia que o nosso Senhor voltará dos céus.
De repente a gente pode até morrer antes, então temos que atentar nessa palavra de ressurreição, irmãos. Temos que cuidar e zelar pela nossa salvação todos os dias da nossa vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E para continuar falando de ressurreição, irmãos, eu quero abrir também o Ezequiel. Se os irmãos puderem abrir aí em Ezequiel 37, para a gente dar continuidade nessa palavra. A gente falou um pouco da ressurreição espiritual, que é muito importante para o ser humano buscar entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, para que você possa ter a certeza da sua salvação, a certeza de que quando Cristo voltar você vai estar preparado, a certeza de que se você morrer, você há de ressurgir dos mortos com o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos dar continuidade aqui no Ezequiel 37. Todos acharam? Podemos iniciar? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Irmãos, vamos parar um pouquinho aqui, depois a gente dá continuidade no restante. Por que eu parei aqui nesse versículo 8? Vamos só dar uma recapitulada no versículo 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então você vê que um exército de homens, no primeiro momento, na camada, eram só ossos secos, que o Senhor mostrou para o profeta ali, um monte de ossos secos, todos separados, onde na profecia que ele profere, os ossos começam a se juntar, os ossos começam a se bater, cada osso no seu osso, se juntar, formar a coluna, a estrutura óssea, né, irmãos? Então você vê que estendeu a pele, a carne, mas não havia o Espírito. E o Senhor nosso Deus nos faz parar para pensar por que a profecia parou, sendo que o Senhor mandou profetizar para aqueles ossos secos, para que houvesse neles o Espírito. Então você vê que no momento a profecia parou para que nós pudéssemos ver que havia um monte de corpos sem Espírito. De repente tinha até o sopro de vida, que é o sopro que o Senhor deu para Adão no início. Mas não havia neles o Espírito Santo. Então aqueles mortos estavam mortos espiritualmente. Pessoas que vivem, conversam, estão no nosso dia a dia, estão mortas espiritualmente, porque necessitam do nosso Senhor Jesus Cristo. Necessita que o Senhor Deus venha transformar a vida dela. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos atentar para isso, que venhamos aplicar isso ao nosso coração.
a buscar o nosso Senhor Jesus Cristo, a querer entregar a nossa vida ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então você vê que depois o profeta vai profetizar para que haja o Espírito, porque quando o Espírito Santo ele toma conta do ser humano, então nós podemos ver que realmente aquela pessoa se torna uma pessoa viva, uma pessoa que está preparada para ressuscitar com o Senhor ao terceiro dia. Glória a Deus, aleluia. E assim, irmãos, nós temos que nos preparar a cada dia mais e mais na palavra do Senhor, buscando Ele, entregando as nossas vidas, reconhecendo os nossos pecados, os nossos erros. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade aqui no versículo 9. Glória a Deus. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Glória a Deus. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Glória a Deus, aleluia. Você vê que o profeta aqui está falando, irmãos, do contexto da época da vida dele, no qual se encontrava as duas casas de Israel num cativeiro. Num cativeiro, irmãos, eles foram escravizados. Então você vê que eles estavam num contexto terrível da vida deles, onde Nabucodonosor destruiu a cidade deles. Eles tiveram que ser transportados da terra deles para uma terra distante, uma terra de um povo que falava uma outra língua, irmãos. Então você vê a situação difícil. Então por isso eles diziam: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Aí você vê realmente que eles estavam mortos espiritualmente. Eles estavam fracos, irmãos. E assim, por isso o profeta profetiza que o Espírito venha sobre eles, para que eles vivam e tenham a esperança em nome de Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui, irmãos. Glória a Deus. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Então aqui o Senhor Deus está profetizando uma ressurreição que há de haver nos quatro cantos da terra, a qual se dará com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No tocar da última trombeta, irmãos, Ele virá para ressuscitar todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida para o Senhor e Salvador, aquele que professou a sua fé. Ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida, como diz em Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. Então temos que atentar nessa ressurreição, irmãos, porque não sabemos se estaremos vivos até o arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. E também, se o Senhor voltar, irmãos, temos que estar preparados, porque é pela santificação dos nossos corpos que alcançaremos a ressurreição em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade agora em Isaías, irmãos. Isaías 25, no versículo 8. Então, um versículo só, rápido. Isaías 25, versículo 8.
tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor nosso Deus, Ele faz uma promessa de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E de repente nós, às vezes choramos no nosso quarto à noite por causa dos nossos problemas, por causa de alguma situação que tem acontecido. Nós nesse mundo temos aflições, mas Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Por isso Ele diz: tenha esperança, creia em mim, porque eu estou aqui e quero mudar a vida de vocês em nome de Jesus Cristo, quero transformá-los. Eu tenho uma promessa para vocês de um reino milenar, um reino de paz e alegria. Glória a Deus, aleluia, que é totalmente diferente desse mundo ao qual vivemos. Um mundo cheio de aflições, de injustiças. É um mundo totalmente diferente. O Senhor Jesus nos promete um reino de paz e alegria, ao qual viveremos após a ressurreição. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.